Olá, irmãos, a paz do Senhor. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo da palavra. Estamos estudando no livro de Apocalipse as 7 cartas às igrejas da Ásia. E hoje já estamos na quinta, que é a igreja de Sardes. Eu gostaria de ler o texto básico da lição, Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, a igreja de Sardes é chamada pelos escritores de a igreja quase morta. Como diz aqui na carta, a igreja que parecia viva, mas estava morta. Eu queria, antes de começar exatamente na lição, contar algo meio até pessoal aqui, para ilustrar o que eu vou dizer nesse dia. De 2 anos para cá, eu perdi 2 cunhadas, morreram jovens ainda. A primeira, mais velha que a minha esposa, sofreu uns 2 anos com câncer, até que foi se acabando e não teve jeito mesmo e faleceu. Mas a segunda é mais jovem que a minha esposa, ela estava com 59 anos, e aparentemente a gente olhava para ela, estava com a saúde toda, bonita, forte, alegre, parecia que não tinha doença alguma. Mas devido à morte da outra irmã, foi aconselhado a cada um dos irmãos, eles são 14, que fizesse exames de prevenção por causa do câncer. E essa irmã essa irmã era a única que nunca saiu da roça. Os outros 13 moravam aqui, ela morava na roça. Ela saiu lá da roça, veio aqui, vou fazer alguns exames. E no primeiro exame que ela fez, constatou que ela tinha um tumor no intestino, que já estava muito avançado, e que ela teria que fazer uma cirurgia. E nisso preparou daqui e dali, fez a cirurgia, mas não resolveu o problema. Pelo contrário, foi piorando, e com 90 dias que ela estava aqui, ela faleceu. Ela não voltou mais em casa, ela veio aqui para fazer uns exames e não voltou mais em casa. Então, aparentemente, ela estava bem, mas por dentro havia essa enfermidade que se manifestou rapidamente e levou ela embora. Então, Jesus fala aqui nessa carta à igreja de Sardes, que ela era uma igreja que parecia para todo mundo que estava viva, mas na verdade estava morta. Para Deus ela estava morta. Jesus disse assim: Eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus e vejo todas as coisas, eu conheço as tuas obras, e você parece que está viva, mas está morta. Então o Senhor Jesus vê por dentro, vê no interior, né? Contexto histórico da cidade de Sardes. A cidade de Sardes, situada a 500 metros acima do nível do mar, construída sobre rochas intransponíveis,
considerava-se inatingível em local de segurança, em total segurança. Era uma cidade muito segura, ela era construída em cima das rochas e ninguém conseguia chegar lá, entrar na cidade se não fosse pelos portões. E os portões eram vigiados de dia e de noite, né? As cidades antigamente eram muito fortificadas, eram cercadas de muros, né? Então aquela cidade se considerava inatingível. Se orgulhava também de seus fabulosos tesouros, prata e ouro, que abundavam no leito do rio Pactolus, que cortava a cidade. Aquela cidade tinha um rio Pactolus, que tinha muito ouro e muita prata, e o povo vivia daquela riqueza ali. Era uma cidade famosa por causa disso, a cidade de Sardes. Mas e a igreja em Sardes? Frequentemente temos a atitude de julgar as pessoas pela aparência. Observamos o comportamento, fazemos uma leitura superficial, buscamos entender determinada situação. É mais ou menos como julgar um livro pela capa ou pelo seu título. Quando vou na livraria comprar um livro, eu olho muito o título do livro, olho a capa do livro, o encadernamento, e muitas vezes a gente se engana. Muitas vezes eu já me enganei. Comprei um livro pelo título e não era nada daquilo que eu pensei. Tinha nada a ver com o que está escrito na capa, com o título do livro. Nós temos essa mania de analisar pessoas pela aparência, por fora, e muitas vezes fazemos julgamentos, e muitas vezes até condenamos pessoas por causa de aparência, e quantas vezes temos nos enganado, né? As pessoas nem sempre são aquilo que aparentam ser. A igreja de Sardes era assim, por fora era linda, por fora era maravilhosa, os hinos bem cantados, o povo bem vestido, uma igreja bonita, mas Jesus olhou ela por dentro e achou ela em estado já quase de morte. Jesus, com seus olhos como chama de fogo, olha para a igreja de Sardes e consegue vê-la por dentro, em seu interior, coisas que para nós são ocultas. Não dá para julgar pela aparência, não dá para julgar só pela visão, né? Precisa ser algo mais profundo. E na sua carta enviada através de João, ele certamente contrariou a impressão de muitos que tinham naquela igreja, que muitos tinham daquela igreja. Muitas vezes quem está dentro não vê a realidade das coisas. Uma coisa interessante de analisar nisso aqui, vamos falar, por exemplo, de um jogo de futebol. O jogador que está jogando lá não vê uma possibilidade de fazer uma certa jogada que a gente de fora vê, mas por que ele não fez isso? Por que ele não tocou no fulano de tal? Porque a gente tem uma visão de fora, a gente tem uma visão melhor daquilo que está acontecendo, mas às vezes as pessoas que estão lá dentro não veem, né, alguém que está em posição melhor. Então muitas vezes quem está dentro não vê a realidade das coisas. E quando na carta Jesus falou daquelas coisas que estavam acontecendo, muitos nem acreditaram, pensavam que estava vendo demais. Em Lucas capítulo 21, nos diz o seguinte, que certa feita Jesus estava em frente ao templo com seus discípulos, e os seus discípulos admiravam a construção do templo, dizendo: olha, mestre, que pedras, que construção, que edificação. E Jesus lhes disse: vocês estão vendo tudo isso? Isso tudo está com os dias contados, e não ficará pedra sobre pedra. Era quase impossível pensar uma coisa daquela, uma construção magnífica daquela como o Templo de Salomão. Dentro de pouco tempo estaria amontoado pedra sobre pedra. Mas 40 anos depois isso aconteceu. No ano 70, o imperador de Roma destruiu o Templo de Jerusalém. E não ficou realmente pedra sobre pedra. O templo foi destruído. Apesar da aparência exuberante daquela igreja, Jesus viu que estava doente,
não tinha mais brilho, a sua vida estava por um fio. Nós temos a tendência de fazer coisas bonitas. E realmente para Deus tem que fazer o melhor. Mas muitas vezes o que nós achamos que é o melhor para Deus não vale nada. A gente deixa de fazer exatamente aquilo que Deus gostaria que a gente fizesse, né? Aquela igreja estava sem brilho, a sua vida estava por um fio. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Jesus se apresentou nessa carta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu queria dar só uma palavrinha sobre os 7 Espíritos de Deus, que é algo pouco falado na Bíblia. A gente fala do Espírito Santo, o Espírito de Deus, como um Espírito, mas aqui fala de 7. Mas tem outros lugares que falam dos 7 Espíritos de Deus também. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 5, João, olhando o trono de Deus, diz que do trono de Deus saíram relâmpagos, trovões e vozes, e ardia ou brilhava 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso na visão de João, né? A visão que foi mostrada para ele na ilha de Patmos. O número 7 na Bíblia representa a totalidade e perfeição divina. O profeta Isaías também falou, no capítulo 11, versos de 1 a 3, ele escreveu: um ramo brotará do trono de Jessé, isso profetizando sobre a vinda do Messias, do Filho de Deus. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e das suas raízes sairá um renovo ou um broto. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. E ele cita o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor e o Espírito da inspiração. Então nós precisamos entender que o Espírito de Deus é um Espírito, mas tem atuações sobre as nossas vidas, em nosso favor e para a nossa correção, que nos traz, por exemplo, o entendimento, nos traz o conselho, nos traz o poder de Deus sobre as nossas vidas, ele traz o conhecimento, o temor do Senhor e o Espírito da inspiração. Os profetas falavam inspirado pelo Senhor, era obra do Espírito Santo. Então tudo que acontece nesta vida, sobre as nossas vidas, sobre aquele que conhece a Deus, é inspirado pelo Espírito de Deus e tudo é feito por Ele. O Espírito do Senhor é quem opera tudo em todos. Jesus, o Verbo que se fez carne e viveu entre nós, é a expressão total e completa de Deus. Isso diz Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ele nos diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus é um da Trindade, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele, foi o que ele falou. Aquela primeira vez aí em Nazaré que ele pegou o rolo do livro para ler, ele falou assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu. E quando ele terminou de fazer aquela leitura que está citada em Isaías, ele falou assim: hoje se cumpriu essa palavra sobre vós. Ou seja, eu sou o ungido de Deus, ungido pelo Espírito Santo, para fazer todas essas obras. E quantas obras Jesus fez, né? Quantas pessoas Jesus curou, quantas pessoas Jesus libertou do inimigo, quantas pessoas Jesus ensinou e quantas pessoas foram libertas do mal pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo que estava em Cristo sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito não foi dado ao Senhor Jesus sob medida, mas ele tinha plenitude do Espírito Santo em si mesmo. Ele era ungido de Deus e veio a esse mundo ungido por Deus e cheio do Espírito Santo para falar da palavra do Senhor para conosco. Então nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que só seremos perfeitos ligados nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Também está escrito em Filipenses capítulo 2. Em Apocalipse capítulo 5, verso 6, João viu Jesus como um cordeiro que parecia ter sido morto, estava de pé diante do trono, o qual
cordeiro tinha 7 olhos, que também representam os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, quando nós falamos que Deus vê tudo, que Deus está presente em todos os lugares, que Deus é onisciente e sabe todas as coisas, aqui está tipificando isso, 7 olhos de Deus olhando em todas as direções, identificando cada coração e sabendo de todas as coisas. Agora me diga, igreja morre? Uma pergunta retórica. Aí eu respondo para você, a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, não, jamais morrerá. O próprio Senhor Jesus diz que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essa igreja nunca morre, nunca se acaba. Ela vai subir para a glória com o Senhor e continuar lá em cima. Não da mesma forma que é aqui, mas sendo a noiva do Cordeiro. Então a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, não morre. Porém a igreja local, congregação, nome ou denominação, se não zelar e não levar a sério a comunhão com Deus, pode morrer, pode vir a se perder, pode vir a acabar. Quantas igrejas nós já vimos fechar? Quantas congregações já vimos fechar? Aqui no nosso bairro mesmo tem um local que já foi uma grande igreja e que ela tinha várias congregações em Belo Horizonte, a sede mesmo era em Belo Horizonte, e essa igreja acabou. Tudo indica assim que era algo do homem, e ela foi se perdendo até fechar, e acabou, né? Mas a igreja, o corpo de Cristo, não morre. E o que leva uma igreja a morrer? A igreja de Sardes perdeu a memória. Lá Jesus diz para ela assim, lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te. Não sei se vocês já notaram que em todas as lições dessa leva que estou fazendo aqui, em todas as igrejas, o conselho de Jesus é arrepende-te. A tônica do Evangelho é o arrependimento. O mandamento principal do Evangelho é arrepender-se. Em todas e qualquer situações, o conselho é sempre arrepende-te. Busca o arrependimento. João Batista já apareceu no deserto pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus apareceu logo depois dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O único jeito de entrar no reino dos céus é através do arrependimento, é reconhecendo os erros, reconhecendo as falhas e tomando uma atitude de voltar no caminho, de mudar de direção. Então, para a igreja de Sardes não havia outro caminho a não ser o arrependimento. Era o jeito de consertar o que estava morrendo. Isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 3. Diferente da igreja de Éfeso, lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda e arrepende-te. Diferentemente da igreja de Éfeso, que deveria lembrar de onde tinha caído, arrepender e voltar. A igreja de Sardes já estava prestes a morrer e precisaria ser ressuscitada. Tem situações que somente uma ressurreição, né? Não tem mais como restaurar a saúde. Enquanto a palavra de Deus te incomodar, isso agora eu falo com você e comigo também. Enquanto a palavra de Deus estiver nos incomodando, há esperança. Enquanto você lembrar dos seus feitos, das coisas que você tem feito, isso te trouxer aflição, te trouxer incômodo, te trouxer necessidade de mudança, desejo de voltar atrás, você está sendo incomodado pela palavra de Deus, você ainda tem chance de voltar, de ser restaurado. Pois é sinal de que Deus ainda está tentando te levantar. Como está em Hebreus capítulo 3. O que tem em Hebreus capítulo 3? Hoje, agora, neste momento, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Ou seja, dê uma chance para Deus trabalhar em seu coração e mudar a sua vida.
Se a palavra de Deus, se a pregação, se a música que você ouve, as suas atitudes estão te incomodando, é porque você está se perdendo. Mas Deus ainda está te dando uma chance de voltar. É tempo de voltar para Deus, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de lembrar onde caiu, é tempo de arrepender-se, é tempo de voltar para Deus. É uma chance que Ele está te dando e que você precisa deixar Ele trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração e mudar a sua vida. É exatamente o conselho que Jesus, na sua carta, deu à igreja de Sardes. Lembre-te do que você tem ouvido, lembre do que alguém tem te falado e arrepende-te. Era o conselho de Jesus. Agora, se o Espírito de Deus parar de te incomodar, não há mais esperança. Muitos são teimosos com o Espírito do Senhor até se perderem, até que o Espírito pare de falar. O Espírito vai falando, volta, conserta, arrepende-te. E a pessoa não volta, não arrepende, não muda de atitude, até que o Espírito Santo se cala. E depois que ele se cala, aí fica muito difícil voltar atrás, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Foi o que Jesus prometeu. Quando o Espírito vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que trabalha no nosso interior, mudando as nossas atitudes, mudando a nossa carreira. Se nós não temos mais essa unção, nós nos perdemos, não há mais esperança. A segunda coisa que faz uma igreja cair é o desleixo. Desleixo é descuido, é indiferença com as coisas de Deus, é deixar de ser zeloso, é fazer as coisas de qualquer maneira, é andar de qualquer jeito, né? Muitas pessoas têm vida dupla. Às vezes na igreja ele é bonzinho, ele é piedoso, ele é convivente com as pessoas, mas lá fora ele é outra pessoa. Quantas pessoas já conheci, quantos homens já conheci que eram uma bênção na igreja, mas quando fomos saber da vida dele, ele batia na esposa, ele espancava os filhos, ele não tinha uma vida boa em casa. Então tem até aquela historinha do irmão que a esposa dele chegou na igreja e falou assim: pastor, nós agora vamos morar na igreja. Pastor, mas que é isso, irmã? Na igreja não é lugar de morar, não. Mas por quê? Por que a irmã tomou essa atitude? Ele falou assim: porque o meu marido na igreja ele é muito bom, mas lá em casa ele espanca a gente, ele é muito bruto. Então eu quero morar com ele aqui na igreja, que aqui ele é bonzinho. Então tem pessoas que é bom só na igreja, né? Nós precisamos entender que Deus está em toda parte, que a nossa vida precisa ser um exemplo em qualquer lugar que nós estejamos. Um exemplo de bom trato. Esse desleixo, esse descuido, essa indiferença com as coisas de Deus, deixando de ser zeloso. A indiferença nos leva a tratar as coisas de Deus como coisas comuns, e as coisas de Deus não são comuns. Deus é santo, e as coisas que nós fazemos para Deus tem que ser em santidade, né? A única vez que vemos Jesus ficar irado, perder o controle, foi aquela vez que ele chegou no templo e viu os cambistas vendendo pombos, vendendo carneiro, cabrito na porta do templo, trocando moedas. Transformaram o templo em uma feira popular. E Jesus chegou e ficou muito irado com aquilo. E a Bíblia diz que ele arrumou um chicote, começou a dar chicotada naqueles cambistas e virar as mesas, e disse assim: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrão, de salteadores, essa casa é casa de oração. E cumprindo uma palavra que ele disse assim: o zelo da casa do Senhor está me consumindo, eu preciso cuidar das coisas do Senhor. Vocês não estão tendo zelo com a casa do Senhor. Transformaram ela num covil de ladrões. Então, isso é coisa muito séria, o zelo da casa do Senhor. Mas zelo com o quê? Às vezes fica um pouco no ar quando eu falo zelo da casa do Senhor. Zelo com o quê? Paulo nos dá algumas dicas em Romanos capítulo 12, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida na palavra de Deus. Ele diz assim: aquele que profetiza, aquele que se diz profeta, que o faça segundo a medida da fé.
A Bíblia diz assim que ninguém produz profecia. Hoje em dia tem uma popularidade, a pessoa fala assim, eu vou profetizar na sua vida, eu vou profetizar em você. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. E pessoas que às vezes nem têm uma vida que condiz com a palavra de Deus, estão profetizando sobre você. Isso é coisa séria, deixou de ser sério, às vezes, em muitas pessoas na igreja. Profecia não é produzida por homem. Quando você tiver uma palavra de Deus, você fala em nome de Deus, você está profetizando. A profecia não é eu ditar alguma coisa, determinar alguma coisa. Eu determino, eu dou ordem, eu ordeno. Não é bem assim as coisas. A profecia tem que vir de Deus. A palavra que faz as coisas acontecer é a palavra de Deus. Se você está ligado com Deus, você produz essa palavra. Se você está ligado no trono da graça, você tem o poder e a autoridade de falar em nome de Jesus e as coisas acontecerem. Mas você não tem poder de profetizar coisa alguma de si mesmo. Então que a profecia seja na medida da fé. Segundo, ele fala do ministério. Que o ministério seja focado em ministrar. O ministro da palavra de Deus, a incumbência dele é ministrar a palavra, é ensinar a palavra, é falar de Deus. Não é buscar interesse próprio, buscar enriquecimento próprio. A palavra de Deus não é negócio, não é empresa. A igreja não é empresa, então ele tem que cuidar das coisas de Deus. Terceiro fala assim, se é ensinar a palavra, que seja com dedicação. Aquele que ensina precisa se dedicar. Não falar de si mesmo, é falar daquilo que Deus colocar no seu coração. Depois fala de exortar, aquele que exorta, aquele que reparte, que seja com liberalidade, aquele que preside com sabedoria, aquele que exercita misericórdia, que socorre, né, que traz socorro para outras pessoas, que seja pela misericórdia. E terceira coisa que pode fazer uma igreja morrer ou levar à morte é o descaso com os fracos e necessitados. Uma igreja individualista, pessoas que pensam só em si mesmo. Temos a tendência de olhar para o nosso próprio umbigo. Se eu estou bem, está tudo bem. Mas será que o meu irmão também está bem? Muitas vezes fechamos os olhos para a dificuldade dos outros. Esses dias que estamos vivendo de dificuldade financeira, de pandemia, de falta de emprego, pessoas passando necessidade. Um dia desses eu estava vendo uma reportagem, eu chorei na minha sala, vendo uma mãe mostrando a geladeira vazia, as panelas vazias, sem nenhum mantimento, e os filhos não tinham comido nada ainda naquele dia, e aquela mãe chorando. Que tristeza! Então que nós possamos pensar também em socorrer outras pessoas, pensar no nosso próximo. Isso é viver a palavra de Deus, isso é viver como igreja do Senhor aqui na terra. É tempo de ser solidário, é tempo de repartir, é tempo de compartilhar. Se fala tanto em compartilhar ultimamente, né? A internet trouxe essa palavra para o nosso meio e tudo a gente está compartilhando, né? Mas muitas vezes não compartilhamos aquilo que as pessoas precisam. Compartilhar a palavra, compartilhar uma oração. Quantas vezes uma oração resolve o problema? Às vezes nem traz a solução imediatamente, mas traz o alívio ao coração daquele que está sofrendo. Uma intercessão, uma ajuda financeira. Tudo é possível quando se há boa vontade, quando há interesse nas coisas de Deus. Então a igreja de Sardes estava passando por essa dificuldade, estava quase morrendo. E o conselho de Jesus para aquela igreja foi: se arrepende, lembra daquilo que você já sabe e volta atrás e muda de direção. Então nós também nesses dias atuais precisamos muitas vezes olhar em nossa volta o que está acontecendo, analisar cada situação e ver o que Deus tem preparado para cada um de nós e o que Deus quer de cada um de nós. Será que estamos fazendo a obra de Deus como Ele gostaria? Ou estamos simplesmente frequentando a igreja? Frequentar a igreja é muito fácil, ser crente aqui dentro é fácil demais, mas o nosso campo é lá fora, onde estão os necessitados, onde estão aqueles que se perdem. E nós, como igreja, temos a incumbência de levar o socorro de Deus a essas pessoas. Nós possamos pensar nisso
Não ser como a igreja de Sardes, que depois de quase morta, é que foi buscar o socorro de Deus. Que nós possamos nos levantar, possamos estar de pé na presença de Deus e fazer a sua obra com todo carinho, todo cuidado, cuidando não só de nós mesmos, mas cuidando de cada um que está à nossa volta, para que a igreja seja forte, para que a igreja cresça para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, até a próxima oportunidade.